Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Open Mind, o podcast que vai abrir a sua mente. Eu sou Thiago Beltrão e lembrando que esse podcast é gravado em parceria com o Espaço Mind, um espaço de estúdios de gravação, de salas de treinamento, salas de atendimento, aqui em São Paulo, pertinho do Metrô Paraíso. Então, se você quer gravar seu podcast, gravar seu curso online, dar um treinamento presencial ou híbrido, enfim, o Espaço Mind é o lugar para você. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, um grande amigo de longa data, o Rafael Alves. Rafael, que é palestrante, é professor, empreendedor, consultor, tem uma lista grande aí, mas ele vai se apresentar um pouco melhor. E muito bem-vindo, Rafa. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí, quem que é o Rafael, pra galera que não conhece ainda. Obrigado, Ti. Obrigado pelo convite. Obrigado aqui pelo pessoal do Espaço Mind, pela acolhida. Realmente amigos de longa data, né? Acho que, sei lá, a gente deve se conhecer há mais de 15 anos aí. Não fala muito que aí começa a pegar a idade, né? Mas é disso pra mais, né? E os dois empreendendo, um de cada lado, né? Eu sou professor e palestrante. Eu empreendo desde os meus 22, eu tô com 34. Então, já tive escola de inglês, hoje tenho uma consultoria, sou também... Eu fui aluno da escola de inglês. Verdade, você foi aluno, cara. Hoje eu tenho uma consultoria especializada para mercado imobiliário, então atuo como gerente de inovações de uma operação imobiliária e já vendi desde curso e consultoria até mini crack. Lembro que a primeira coisa que eu vendi na minha vida, assim, foi mini crack. Acho que empreender sempre teve no meu DNA, assim, é algo que eu curto muito. Com certeza vai ser uma alegria bater esse papo com você aqui hoje. Pô, que legal, Rafa. E aí eu gosto muito, a ideia do Open Mind realmente é essa coisa de entender a mente das pessoas que estão aqui, porque eu acredito muito que os seus resultados que você faz hoje tem muito a ver com a forma como você pensa, suas crenças, enfim. Então a ideia aqui é exatamente entender quem que é o Rafael, como que ele pensa para ter os resultados que ele tem. Eu tenho trazido pessoas aqui que eu realmente admiro, que eu vejo que tem resultados em algumas áreas da vida de forma interessante, que impactam pessoas. E você é esse cara, já fui seu aluno de inglês, já fiz o seu curso também de propósito ali no trabalho. Enfim, a gente já fez parcerias aí e, cara, eu queria entender um pouquinho, apesar de te conhecer longa data, mas eu não te conheci na infância, por exemplo. Verdade. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, principalmente ali, quem era o Rafael na infância, como foi um pouco da sua criação, sua adolescência ali, que você acredita que coisas que moldaram quem você é hoje. Legal, show. Eu nasci de pais muito simples, muito humildes. Eu sou o terceiro de uma linhagem de 3 irmãos. Então, eu falo que às vezes quando a gente fala de empreendedorismo e nos podcasts, a galera paga do... eu vim do nada, né? Graças a Deus, cara, eu cresci numa família muito bem estruturada, mas os meus pais vieram do nada. Então, os meus pais são do interior de São Paulo, meu pai é de Brotas, cidade lá do Daniel, cantor, né? Que a galera sempre fala, cidade do rafting, da aventura. E minha mãe é de Havaiandava, um lugar super no interior, assim, a 8 horas de São Paulo, do ladinho de Penápolis, que é uma cidade um pouco maior. E eles vieram pra São Paulo tentar a vida 33 anos atrás, mas os dois vieram de uma humilde origem, uma origem muito pobre. Os dois passaram fome e trouxeram isso para nossa criação, né? Então, eu sou o que dizem ser o raspa do tacho. Eu nasci depois de 15 anos do meu irmão e 16 da minha irmã. Então, foi uma criação que não faltou nada, não posso dizer que eu, vim de passar necessidade, graças a Deus não, mas foi uma criação muito simples. Eu nasci numa casa muito simples e tendo o meu pai bastante ausente por viajar, meu pai viajava muito, meu pai também sempre empreendeu, ele vendia a enciclopédia Barça. Caralho. E depois era operador de guindaste, então eu fazia obra Brasil inteiro. E eu tinha como uma figura central de paternidade também o meu irmão. Meu irmão foi uma figura ali importante pra mim, porque nesses 15 anos de diferença, enquanto meu pai viajava Brasil afora, às vezes até fora do país para algumas obras, meu irmão fazia esse front aí de ser a figura paterna, né? Então, sempre fui muito bem apadrinhado, assim, pela família e comecei a vender muito de cedo, como eu disse, né? Eu não sei se estava no sangue por conta da família, empreender bastante, tem muito comerciante na minha família também, mas eu lembro de vender mini crack quando eu tinha, 8 anos, assim, não era muito de trocar, quando eu já tinha o mini crack, quando eu já tinha geloucos da Coca-Cola, algumas coisas assim, ao invés de trocar, eu vendia para as pessoas. E aí, isso acho que culminou numa adolescência
onde eu me desenrolava muito fácil, por ser o filho mais novo, meus irmãos sempre me deixaram desenrolar muito fácil, então eu sempre fui acostumado a ir para a escola sozinho desde muito cedo, a fazer as minhas coisas desde muito cedo, e eu sempre fui acostumado a dar meu jeito para as coisas. Então, com 16 anos eu já dava aula. Eu dava aula de reforço na escola, no ensino médio, ajudava as pessoas ali com inglês, eu sempre fui bom em inglês, e dava aula de reforço numa escola. E veio a proposta de ser professor adjunto, né? Quando os professores faltavam, eu assumia. Ou então, quando os alunos tinham dúvida, eu fazia ali as sessões de tirar dúvida e tal. Isso na escola de inglês? Isso na escola de inglês, quando eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu me apaixonei por isso, assim. Eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer, né? Tava ali no pico da adolescência, eu já tinha limpado o banheiro nas lojas dos meus tios comerciantes. Eu já tinha vendido os mini cracks lá e os geloucos pra galera. Eu já tinha auxiliado meu irmão em algumas coisas com a loja dele também. Meu irmão também é empreendedor. E aí eu senti que tava na hora de fazer algo por mim. Então, caí ali na escola de inglês, veio como uma luva, assim, gostei muito. E fiquei dos 16 até os meus 22 trabalhando na rede CNA, que é uma rede a qual eu devo muito. Fui professor, assistente de coordenação, coordenador. Chegou uma hora que eu falei, puxa, eu não quero mais fazer isso, né? Deu ali a síndrome do não quero mais, de uma hora para outra. Saí, tinha uma reserva de emergência e fui trabalhar com vendas internacionais. Nada a ver com lecionar, assim. Fiz um giro total, fui para vendas. E aí trabalhava com vendas internacionais. Depois de 60 dias eu vi que a cultura da empresa não era muito o que eu esperava. Pedi demissão sem ter nada. Era comissionado, então tinha 2 alunos ali em paralelo para manter uma renda legal. E sem querer, aí eu me vi realmente empreendendo 100%. Porque 2 alunos viraram 3, 3 viraram 4, 4 viraram 5. Veio o CNPJ, veio outros professores. Veio a turma do Thiago Beltrán, veio algumas outras empresas. Eu acho que eu cheguei a estudar, eu estudei contigo, eu lembro, na sua casa ainda. Você tinha uma salinha lá. Eu estudei um tempinho de inglês contigo lá, e depois quando eu fui pra empresa, eu lembro que eu trabalhava com imóveis, também trabalhava no mercado imobiliário, que aí já contratei, mas aí já era nem você que dava aula, já tava com a empresa, enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Mas aí começou, então, um aluno aqui, outro ali, a coisa começou a crescer. Começou, eu brinco que eu comecei a empreender de paraquedas, né? Porque não tava nos meus planos. Eu tinha muito bem segmentado que eu era um moleque de 16 anos que gostava de dar aula e caía muito bem nisso. Então, eu desenvolvi carreira ali. E uma hora eu não esperava que isso me enchesse assim, que eu falasse, nossa, quero buscar outro prumo, né, nos 22 ali, prestes a ter meu primeiro casamento, não sabendo muito bem de onde vim, pra onde vou, numa formação ainda de personalidade, de vida adulta. Eu entendi que, eu quero fazer outra coisa, mas vendas internacionais não deu certo. Mas tá no meio do semestre e não dá pra voltar pra escola. Então, eu acabei empreendendo meio que sem querer. E realmente, era na minha casa, na minha casa, né, lá onde eu cresci, eram 3 casas, aquelas casinhas de quintal. E na casa do meio morava minha avó nessa época era acamada, adoecida de Alzheimer, a gente cuidava dela, eu, minha mãe, os outros filhos, meus irmãos, e aí minha avó ficava num quartinho lá no fundo da casa dela e eu tinha a cozinha pra dar aula, você fazia aula na cozinha no começo, né? E aí deu certo, cara, eu fazia formação de professores ali na cozinha, os primeiros 10, 20 alunos foram ali, e quando deu certo a gente alugou um espaço na Vila Olímpia, e já tinha um escritório, eu fiz uma aposta de ter uma carteira de clientes lá, porque levava 3 horas pra eu ir pra Vila Olímpia, e eu dava aula por 1 hora, então era um aluno só, eu ficava mais tempo na rua do que em sala de aula. Mas foi uma aposta que eu fiz e deu certo, porque era empresa, né? Então um aluno acabou virando a carteira daquela empresa, aqui uma outra. E aí foi super legal, a gente deu aula na Reebok, deu aula na Kimberly-Clark, deu aula na T-Systems, que era aquela patrocinadora do Bayern de Munique. Então fizemos assim, 5 anos de história ali na Vila Olímpia, e da cozinha da avó até onde a gente chegou, pra mim foi... Aí eu entendi que eu gostava de empreender, sabe? Eu falei, nossa, realmente é isso que eu quero fazer. Eu quero ter o meu horário, eu quero ter as minhas coisas, eu quero ter flexibilidade pra contratar, pra treinar, pra fazer a coisa do meu jeito, mesmo que eu venha ter sócio, mesmo que eu venha ter parceiros que tenham que ditar alguns outros prumos, né? E aí deu certo, tô desde 2012 nessa, estamos aí 11 anos depois e pretendo seguir assim até quando for possível. Mas aí você falou que foi 5 anos a escola de inglês? Foram 5 anos, 2012 até 2017. Tá. E nessa época você tinha sócios? Eu tive um sócio em 2015,
quando a empresa começou a crescer. É até um toque legal para quem empreende, porque às vezes você vai constituir sociedade e você acha que você manja tudo, né? Procure um mentor para constituir sociedade. A palavra de alguém que errou na hora de constituir sociedade. Eu sempre fui muito bom em pedagógico, em pessoas, e eu sempre fui muito bom em planejamento estratégico e marketing. Essas eram as minhas skills, assim, que eu ia bem. Só que desde o ensino médio, eu sempre tive um calcanhar de Aquiles, que era a parte matemática, financeira, lógica, números. Então, te entendo. Eu tinha que ter um sócio para números, sabe? Não adiantava ter um sócio para gente, que eu já fazia muito bem. E eu fiz o contrário. Eu escolhi um sócio para cuidar dos professores, para fazer a formação de profissionais e a parte toda pedagógica da escola. E eu assumi o papel de CFO ali, né? Eu fui para a cadeira das finanças, dos números, do administrativo. Eu fazia administrativo financeiro. Sim. E isso lá em 2015 começou a me adoecer. Então eu tive um processo interno que eu negava para mim que estava acontecendo. Por um ano ali, esse processo se delongou. Esse meu sócio já estava fazendo um trabalho excelente na frente pedagógica, mas o problema não era ele, foi a minha escolha errada, né? E em 2016 eu comecei a fazer psicólogo, porque eu não conseguia mais ficar no trabalho. Aquilo que eu tanto amava, eu não conseguia mais, eu não ficava mais lá, não conseguia organizar essas coisas dentro de mim. E aí comecei a fazer psicoterapia. Em uma sessão, parece que aquilo tudo explodiu dentro de mim. Eu tive uma crise, um burnout, em questão de dias, assim. E aí precisei me afastar, fiquei meses sendo tratado, sendo medicado, fazendo psicoterapia. Me isolei da empresa completamente e entendia que o mal era a empresa. Então meio que eu joguei todas as minhas frustrações e, não, isso me faz mal, não quero mais encostar. Né, criei uma aversão ali, mas na verdade não era somente a empresa, né? Era um processo muito mais humano de eu me reconhecer como eu cheguei até aqui, eu fiz a escolha errada de sócio, na época eu tive um primeiro casamento que não deu certo, fiz a escolha errada da parceira e não queria admitir essas coisas. Então isso foi implodindo dentro de mim de 2015 para frente. Em 2016 eu tive realmente essa quebra, assim, humana. E até 2017 eu fui melhorando um pouco, maturando a decisão de vender a empresa. Então em 2017 eu vendi primeiro fatias da empresa para esse sócio e depois, quando já estava melhor estabilizado, cheguei à conclusão que realmente eu precisava de um recomeço, eu precisava de um novo e vendi a empresa ali em 2017, depois de 5 anos empreendendo. Na época, mais movido por essa sensação de aversão mesmo, de não, foi isso que me fez muito mal. Então, tudo que me fez mal, comecei a me distanciar do que ter na maturidade que eu tenho hoje de entender que não, era algo dentro de mim que estava errado e eu precisava organizar e não eram os externos, sabe? Mas existiam algumas coisas que eu precisava romper e não tinha a maturidade necessária para romper. Então, um erro de sócio pode custar muito caro para quem está crescendo, um erro de virada de chave, ele é muito sério, uma sociedade é como um casamento, então cuidado na hora que você for escolher sócio aí, porque se você errar a mão, ou você vai jogar a culpa na pessoa que você escolheu e a atitude foi sua, a responsa é sua, ou então você vai guardar isso e implodir, como aconteceu no meu caso, né? Cara, isso é muito real, assim, eu tive um grande sócio, amigo, irmão, assim, né, o Eltber, felizmente hoje não está mais entre nós, assim, foi um cara, só que a gente tinha muito esse desafio, porque os dois eram dessa pegada comercial, de gente, era uma empresa de treinamentos, então os dois, e era por um lado muito positivo, porque a gente acabou se tornando um irmãozão mesmo, porque a gente dava treinamento os dois juntos, assim, ombro a ombro, dava treinamento, fazia reunião juntos, fazia o administrativo juntos e tal, então a gente cresceu muito enquanto pessoas por lidar com isso, porque ele era extremamente diferente de mim, e aí tinha decisões, enfim, eu tava conversando até com um amigo nosso esses tempos aí, cara, a gente brigava pra caramba, só que exatamente por ter essa irmandade, a gente brigava tal, daqui a pouco, cara, vamos tomar uma cerveja, vai, e a gente saía junto, enfim, então tanto que foi um puta baque quando eu perdi ele, assim, mas eu vejo muito claramente essa questão de, quando você buscar uma sociedade, acho que cada um tem que passar as coisas na vida ali como aprendizado, mas essa visão de buscar um complemento, eu vejo que é muito importante, cara, e eu passo isso até nas consultorias de empresas, eu vejo alguns desafios muito nessa linha, de que dois sócios que se unem, os dois são bons nas mesmas coisas, e aí eles continuam com um gap ali de alguma área que ou eles precisam contratar alguém muito bom nisso e pagar bem por isso, ou eles precisam de um sócio ali. E o quanto muitas vezes essa falta desse olhar realmente acaba trazendo impactos para a sociedade, para a empresa e para a pessoa, né? Como você trouxe. Porque a gente vive um empreendedorismo muitas vezes amador, de que
por exemplo, eu em 2012, eu saí fazendo, eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo, mas eu era mais movido pela coragem, aquele coração que age, né? Sim. Coragem vem do latim, o coração que age. Sim. Então, o coração saía agindo, cara. Mas com o tempo eu fui me capacitando, fui estudando a parte estratégica, fui vendo o crescimento para negócios privados, fui entendendo realmente o que era empreender, além de ser professor. Então, eu tinha uma skill que era ser professor e nasceu uma outra que era ser gestor, que era ser administrador. Quando a gente vai levando isso no lado profissional, o seu lado pessoal não pode ficar para trás. E eu nunca tinha feito terapia na minha vida, eu nunca tinha me dado o cuidado. Eu era muito religioso e acreditava que isso bastava, sabe? E era humanamente uma ignorância da minha parte, porque eu tinha um lado espiritual muito forte, mas um lado psíquico que precisava ser amadurecido, precisava ser fortalecido. Então, quando eu escolhi um sócio, eu tinha na mesa duas opções. Eu tinha uma opção financeira muito boa, e que era o cara financeiro que eu podia ter escolhido, mas eu não tinha tanta sinergia com ele não era tão meu brother. Sim. E eu tinha esse outro cara que já trabalhava comigo, a gente já teve banda junto, a gente já teve negócios juntos, e tinha muita sinergia, se dava muito bem como o seu antigo sócio, mas não era o que eu precisava para o negócio. Então, não era essa complementação em que um faria o outro melhor como empresário. Então, acho que é importante a gente saber separar que você pode ter excelentes pessoas no negócio que se tornam amigáveis para você, mas não amiguinhos. E eu tenho excelentes amigos com quem eu faria péssimos negócios. Então tem que ter essa balança, sabe? Porque... É o que você trouxe, acho que é muito maturidade. É complicado. De início, muita gente não tem maturidade, é isso. Esse olhar, né, de saber diferenciar as relações ali. Saber que entender que, pô, não é porque eu não empreendo com você que você não continua sendo meu amigo. Você é um baita do amigo. Mas empreender a gente não ia rodar muito bem, né? E aí você trouxe, então, que, cara, isso daí te trouxe o burnout, toda essa crise aí que veio nesse processo. E como foi esse processo pra você pra sair disso? Porque talvez tenha gente que tenham pessoas assistindo a gente, né? Que talvez estejam passando por um momento parecido também. Tanto, você já trabalhou bastante também com a questão de propósito no trabalho, até por todo o aprendizado que você teve. Cara, como foi esse processo de transição? Porque, beleza, eu tava na escola de inglês, desenvolveu uma aversão, sabia lidar, foi pro processo de autoconhecimento, mas como foi esse processo nesse período ali, até deixar totalmente a escola, e o que você fez, enfim, tanto pessoalmente como o caminho que você trilhou ali depois da escola, né, da sociedade? Eu trouxe dentro dos meus conteúdos, assim, de 2021 pra cá, um pouco mais de definição naquilo que o Rafael tinha para ofertar como profissional e também como ser humano, né? Então, eu trabalho com criação de conteúdo, com empreendedorismo, com vendas, com inovação, com mercado imobiliário, mas essa veia da felicidade do trabalho, ela nasceu muito forte dentro de mim por conta da minha história pessoal. Sim. Então, normalmente, quando eu tenho um podcast, um bate-papo, uma palestra, as pessoas perguntam, né? Nossa, Rafael, como foi ter depressão, né? E aí, a minha resposta é bem simples, foi péssimo, tá? Foi horrível. Não pense que foi algo floreado hoje. Que agora parece, né? Parece lindo, né? A jornada do herói, né? Nossa, o Rafael teve depressão, e aí, olha, hoje ele volta a empreender e tal, e é mais completo e tal, mas a gente tá falando 5 anos depois, na data da gravação desse podcast. Então, em 2017, quando eu decidi realmente vender a escola, eu já tinha vivido um ano de muito sangrar. Eu já tinha vivido um ano de muita luta, eu já tinha vivido um ano de muito entender o que estava acontecendo, porque quando você tem sintomas de ansiedade, de depressão, de burnout, todos eles parecem a mesma coisa, né? Uma sensação de preciso sumir, eu preciso estar em qualquer lugar, senão aqui, eu preciso desaparecer e tem alguma coisa errada, e eu não sei o que é. E isso é frustrante, porque tinha até meu primeiro psicólogo, ele dizia que a sensação de estar em depressão ou depressivo, você não tem isso. É ela que te tem. É quase como uma possessão, né? Em que ela vem e te engole, você não consegue sair de mais nada. Então, eu passei meses me alimentando mal, perdi 8 quilos em um mês, numa época. Eu não conseguia sair de casa, eu tinha períodos em que eu só conseguia escrever, não queria falar com as pessoas. Então, tinha várias viagens, assim, de imaginar cenários que não existiam, sabe? Foi um mergulho muito grande, assim, numa tristeza que eu vivi, que hoje eu consigo falar com muita propriedade de assim, se você tem algum quadro em que você se sente depressivo, em que se você se sente ansioso, em que você sente que alguma coisa está implodindo dentro de você, principalmente a gente que é homem, muitas vezes não dá vazão para questões emocionais, né? E vai levando ali com a barriga e tal, e uma hora isso estoura. Eu hoje sou muito agradecido pelo que aconteceu comigo, porque eu me sinto muito mais completo em conhecer as minhas próprias trevas, em conhecer a minha própria sombra, em conhecer as coisas que me fazem mal e eu consigo
treinar ali e lidar com elas, absorver, entender quando elas passam, quando elas não passam, quais os ambientes que eu devo evitar, até onde eu consigo ir, quais são os meus limites, respeitá-los ao invés de tentar transpô-los. Então, eu sou muito grato por tudo que eu vivi, mas não foi bom, tá? Foi péssimo, foi péssimo. Então, eu não tenho autoridade para dizer como alguém se livra de uma depressão, ou de uma ansiedade, ou de um burnout como eu tive, mas eu tenho a experiência de dizer, procura um profissional, procura alguém que você confia, procura um grupo de apoio, terapia, psiquiatria, são médicos para tratar de você, de uma mente que você não vê, de uma open mind, que a gente diz aqui, né? É o nome do podcast, você realmente abrir a mente para isso, porque se eu vou no médico quando eu quebro o osso, se eu vou no médico quando eu tenho febre, por que eu não vou no médico quando minha cabeça não tá muito bem, quando meu interno Como pode, não tá né? muito bem? Nós estamos em 2023. Pois é. E hoje, ainda assim, se fala muito mais sobre isso, mas ainda existe muito preconceito sobre, não, eu vou no psiquiatra, não tô louco. E aí, até queria entender, Rafa, um pouco, porque esse processo, geralmente as pessoas que estão passando, elas sofrem muito pelo processo em si, como você falou, cara, como você quer sair disso daqui, você não sabe, como se algo falta, uma dor, enfim, um monte de coisa está passando por você ali, e tem o entorno. Porque você vinha, de quem olha de fora, de uma situação de sucesso, uma empresa que estava bem, família, enfim, relacionamento, um monte de coisa que vinha numa trajetória. De repente, deu pau na máquina ali, como você percebe o entorno disso? Que eu acho que é importante também, as pessoas que estão ouvindo, às vezes ela não tá passando por isso, mas às vezes tem alguém do lado que acontece muito também, frescura. O cara, puta da empresa, tava sucesso, agora fica nessas, sabe? Como foi pra você esse processo, assim, de quem tava no entorno, como você se sentia, como você percebia que as pessoas se comunicavam, te olhavam, não que você vai poder dizer como elas pensavam, mas o que chegava pra você, a sua percepção de quem tava no seu entorno, de como eles olhavam essa situação, assim, através do seu ponto de vista. O que eu tenho, Tia, é que foi um choque muito grande para todas as pessoas ao meu redor, porque da mesma forma que você não imagina que, sei lá, o padre Marcelo Rossi possa ter depressão, um líder religioso possa ter depressão, o Rafael era o menino de ouro em 2012. Então, o Rafael começou a empreender muito cedo, ele tem as coisas dele, ele é o cara que vai... Eu ia no topo do trio elétrico conduzindo procissão. Eu era essa pessoa dentro da vida religiosa. E dentro da vida acadêmica, eu era sempre orador da turma, representante de sala. Eu sempre tive uma veia muito forte de liderar. E liderar por similaridade, por broderagem, sabe? Por realmente saber criar relação com pessoas. E aí eu nunca estudei isso simplesmente nasceu comigo, talvez por conta da família, da criação ali do sangue dos meus irmãos, dos meus tios, do meu pai, né? Mas para as pessoas ao redor foi um choque muito grande. Então eu lembro que as pessoas elas não conseguiam entender que o Rafael quebrou. O humano do Rafael quebrou, sabe? As pessoas não conseguiam entender isso. E eu tava no limbo, assim, eu nem sabia o que tava acontecendo, eu tava, sei lá, longe do corpo, sei lá onde eu tava. Eu não conseguia nem me situar no quadro que eu tava. Então, chegou uma hora que eu via que as pessoas ao meu redor sofriam muito pelo quadro que eu tava sofrendo. E eu lembro até hoje, cara, que o dia que eu tomei a decisão realmente de melhorar, pode parecer besteira, às vezes as pessoas falam, é frescura, é falta de Deus, é falta de uma espiritualidade e tal. Eu tinha tudo isso, mas eu não tinha uma felicidade repleta com o estado de vida que eu tinha. E eu mascarava isso, eu sufocava isso. Então, para as pessoas ao redor, foi um choque muito grande quando eu quebrei. E aí chegou uma hora, depois desse 1 ano, já vendido empresa e tal, chegou uma hora que eu falei assim, não, eu preciso melhorar, nem que seja por elas. O meu motivador da minha melhora não fui eu. O meu motivador da melhora, num primeiro momento, foram as pessoas ao meu redor. Então eu falava, eu preciso melhorar por essas pessoas. Porque era gente chorando, era grupo de oração, era carta, era tal. E eu não tava nem aí, eu não conseguia nem me conectar emocionalmente com isso, de tão ruim que eu tava. E aí em 2017, quando eu falei, não, eu preciso melhorar, eu vou fazer alguma coisa pra melhorar. E aí eu lembro até hoje, assim, quando eu tive... Não foi algo milagroso, as pessoas acham que uma recuperação é algo milagrosa. Um momento ali que... Então, eu já fazia terapia há mais de 1 ano nesse estágio, eu já passava com psiquiatra, já estava medicado, mas ainda não conseguia voltar pro mercado de trabalho, para uma vida de estudos, não conseguia ter vida social. Era eu com meu quarto escuro.
E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso melhorar. Eu vou melhorar por essas pessoas. Não vou nem melhorar por mim, vou melhorar pela minha família, vou melhorar pelos meus amigos. E eu lembro até hoje que nesse dia, assim, muito, muito organicamente, eu peguei o computador, comecei a dar uma olhada em palestras de saúde mental. Palestras de saúde mental. Palestras paz interior. A pessoa que vai no Google, né, e joga lá, podcast paz interior, fica lá 3 minutos, vem a paz interior, né? E aí eu comecei a ver muita coisa, assim, de meditação, palestras meditação. E eu cheguei até uma instituição chamada Templo Zulai, que é um templo em Cotia, um templo budista, e eu sempre fui católico. E aí eu, como uma criança que tava fazendo algo escondido, fui ali e tal, templo, legal, budismo, Templo Zulai, meditação. Logo quando eu entrei no site, tinha um banner bem grandão, assim, retiro de imersão, vivência em monastério budista, 1 mês lá dentro. Eu acho que o meu inconsciente virou pro meu consciente e falou assim, vai se esconder lá. É lá, vai lá. Foge, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Escondido lá. Exatamente. E aí eu me inscrevi escondido, da minha família inteira, dos meus amigos e tal. Me escondi escondido, fiz o processo seletivo escondido, tinha uma entrevista lá com as monjas, né? E eu passei. E aí eu fui. Fiquei 1 mês lá morando num templo, num monastério budista, que me ensinou basicamente muito sobre o que era viver de novo, né? Eu não sou budista e não me considero mais católico, acho que eu sou um bom cristão, que ainda tem preceitos cristãos, e gosto muito de filosofia budista. Sempre gostei muito de filosofia, de sociologia. E dentro da filosofia budista eu entendi que algumas coisas muito básicas da gente precisavam ser refeitas. Por exemplo, o respirar. A gente respira errado. Você percebe que o respirar do ocidental, ele é como uma locomotiva. O respirar do oriental, a respiração mais básica dentro das técnicas de respiração é a meditação quadrada. A respiração quadrada tem pausas. Eu respiro, pauso, expiro e pauso. E aí várias coisas dentro dessa vivência começaram a me dar esses estalos. Então, nossa, eu não sei nem respirar direito. Eu não sei nem andar direito. Imagina conviver com as pessoas. E conviver comigo. E aí eu fui ressignificando várias coisas. Esse era 2017. Quando eu saí do templo, depois desses 30 dias, eu comecei um caminho de ressignificar muitas coisas na minha vida. Então, foi quando eu decidi vender a empresa por inteiro, alguns meses depois. Depois de alguns meses eu me divorciei, mudei do lugar de onde eu morava. Várias pequenas coisas eu comecei a redefinir. Então, foi do respirar até a caminhada matinal que me fazia bem, até as práticas de meditação, até botar fé que eu podia ser melhor por mim e não só pelos outros. Então, que eu tinha um protagonismo na minha vida que eu não assumia. Não, vou ser melhor pelo outro, eu vou dar aula pelo outro, eu vou ter empresa pelo outro. Era sempre o outro à frente de mim. Eu achava egoísta me colocar em primeiro lugar. Aí chegou uma hora que eu falei, não, peraí, eu vivo comigo os 34 anos que eu tô comigo e eu vou viver até o fim da vida. Então, se eu não me colocar em primeiro plano, quem vai, né? Então, foi uma época de muita desconstrução, assim, pra depois reconstruir. Aí, acho que se 2016 foi uma queda... 2017 foi uma reestruturação, de realmente como um Lego, né? Separar o que funciona, o que não funciona, o que encaixa, o que não encaixa. E aí eu comecei a reestruturar e dali pra frente, assim, acho que foi um grande divisor de águas na minha vida, essa vivência, porque eu comecei a levar a terapia mais a sério, eu comecei a ler mais, eu comecei a me colocar em primeiro plano e não, eu vou melhorar por mim, eu não vou melhorar pelos outros. Eu mereço uma vida mais plena, eu mereço uma vida mais feliz, eu mereço uma carreira onde eu me sinta mais pertencente. Então deixa eu separar algumas coisas que não funcionam bem para eu poder recomeçar, realmente ter um start do zero ali. Então acho que eu tive uma oportunidade de fazer algo na vida que poucas pessoas têm, assim, eu me sinto muito feliz por isso, acho que eu realmente, eu não digo que eu nasci de novo, mas acho que eu renasci de dentro, né, eu tive a oportunidade de realmente ser um Rafael novo a partir de várias coisas ruins que eu vivi, e hoje eu me sinto mais completo, hoje eu consigo assumir várias coisas que pra mim são valores, assumir várias coisas que pra mim são transparentes, assumir várias coisas que pra mim são a minha história. E eu não preciso negar por conta de alguma pessoa, ou por conta de alguma presunção, ou por conta de alguma filosofia. Então, quem sou eu? Eu sou o Rafael, e essa é a história que eu tenho pra contar, e você aí do outro lado tem a sua, e ela não é menos especial ou mais especial do que o cara que aparece no patrocinado com a BMW, sabe? Então, não existe uma magia muito maior do que a própria vida, e ter essa essência na vida de cada um, acho que é o que torna ela tão especial. Então, por que não assumir o que é da nossa vida e o protagonismo por ela? Então, acho que 2017, essa vivência trouxe pra mim meio que um coroar
do tratamento que eu vinha fazendo. E aí, de lá pra cá, eu fui ressignificando. Então, voltando a empreender, voltando a caminhar com as próprias pernas, saindo ali de algumas zonas de segurança que a gente entende que, não, eu vou voltar a dar aula, eu vou voltar a trabalhar lá na rede que eu trabalhava antes, porque esse aqui é minha zoninha de conforto. Mas eu não sou mais essa pessoa, sabe? Eu preciso fazer outras coisas. Então, fui me redescobrindo, tanto pessoa quanto empreendedor. E esses últimos 5 anos me fizeram passar por várias empresas, por vários lugares, contar a minha história, trabalhar com o pessoal no âmbito profissional, contar minha parte pessoal da minha história, vir aqui num podcast conversar contigo, né? Acho que são movimentos que jamais aconteceriam se eu não tivesse quebrado lá em 2016 e tivesse continuado sendo aquela pessoa sem alma e fazendo ali um trabalho que eu não gostava, que era o financeiro da minha própria empresa. Olha que louco, era a minha própria empresa, como muita pessoa quer, mas eu não fazia o que eu queria. Como isso mexe com a gente, né? Para várias pessoas, talvez, que estão assistindo, vão falar assim, poxa, mas o cara tinha a empresa dele, né? E era talvez que as pessoas olhavam de fora, pô, conseguiu sucesso, tem o sucesso que fala-se tanto, mas que é muito subjetivo, o que você falou, às vezes na internet coloca lá, sucesso é o carrão e tal, mas a gente não conhece quem tá por trás. Acho que pra ter um insight, assim, porque hoje tem muita essa comparação, e você trazia, quando você pôde se encontrar, entender quem era você, sua essência, e buscar esse caminho, que eu acho que é uma das coisas que mais adoece hoje, exatamente essa comparação que a rede social acaba trazendo muito, né? Então, o que é sucesso? Cara, eu tenho que ter um carrão, eu tenho que ter não sei quantos milhares de seguidores, eu tenho que ter... Então, e aí você começa a olhar, fazer uma régua ali, um parâmetro de análise que, cara, não tem nada a ver com você. Então você não sabe, às vezes a pessoa tá linda na foto, no vídeo, no carrão, e por dentro tá destruída. Que é o que você trouxe, talvez as pessoas olhavam e falavam, pô, o prodígio, né? Sim. Meninão, começou a empreender novo, tem a empresa dele hoje, cuida de toda a parte administrativa, por dentro tava lá, destruído, até que um dia dá pane na máquina de um jeito que não tem como não olhar para isso. E você trouxe aqui um caminho, que ao meu ver eu gosto muito de falar aqui sobre esse processo terapêutico, ao meu ver, assim, porque gosto muito, inclusive, do nome, é um processo. As pessoas têm muita visão de olhar e a terapia acha que vai em poucas sessões ali, mas a questão é que tanto um psicólogo ou qualquer outro tipo de terapeuta, alguém que você venha fazer um acompanhamento, ou mesmo um médico, ele está ali como uma ferramenta no seu processo. Mas é você que está à frente do seu processo, como você trouxe. Muitas vezes a gente não tem consciência disso. E até vai do terapeuta também educar, porque eu gosto de trazer que muitas coisas auxiliam nesse processo. A gente olha só a terapia como sentar lá diante do terapeuta e falar. Mas lógico, um profissional vai te ajudar muito, mas às vezes um amigo numa conversa pode te ajudar também. Por favor, eu não tô falando pra você fazer terapia no fazer bar, terapia com um amigo e que vai substituir o psicólogo. Por favor, vamos entender bem que a questão é que várias coisas interferem nesse processo. Então, uma boa conversa com um amigo vai te ajudar nesse processo, talvez de ter insights, às vezes um livro, um filme, às vezes um processo com um grupo de uma filosofia, de uma religião pode auxiliar, mas a grande questão é que tudo passa por um caminho. Então, ao meu ver, o primeiro passo é a tomada de consciência. E você sabe que essa ideia do sucesso como uma coisa padronizada é uma baita desculpa para não buscar o autoconhecimento, né? Porque a gente entende o sucesso como assim, cara, eu vou buscar o sucesso do cara que aparece no patrocinado para mim porque ele tem uma carrona e um casão, porque, desculpa, é mais fácil. É muito mais fácil buscar o sucesso do outro do que o seu próprio. Acho que o erro que a gente vê hoje é assim, o que é sucesso para você? Pô, pra muita gente, sucesso é colocar a cabeça no travesseiro e tá tranquilo. Eu tô com meu pai com 70 anos de idade e esses dias ele pediu pra fazer uma conta pra ele de se ele mantesse o mesmo estado de vida que ele tem hoje sem comprar uma casa, que ele vendeu uma casa agora. Uhum. Se eu não comprar uma casa, o pensamento dele, quantos anos eu duro com esse padrão de vida? Cara, o sucesso pro meu pai nos 70 anos é fumar um cigarro, é sentar pra almoçar com a véia dele e perguntar pra mim quantos anos ele consegue durar. Aí eu fiz uma conta pra ele, falei, olha, você dura tantos anos. Ele, dá pra morrer
e vocês não brigam pela herança. Então, eu achei genial, cara, porque a gente prototipa esse lance do sucesso como algo que é pro outro, e aí é uma preguiça minha. Eu nunca parei pra pensar o que é sucesso pra mim. Sim. Se eu quero ter filho, se eu quero casar, se eu quero viajar o mundo, se eu quero crescer na carreira. Ah, não, é mais fácil me matricular lá no curso do Tenha Sucesso, um carro e uma casona, porque eu não sei muito bem, eu não me conheço muito bem. E aí a gente, nessa falta de autoconhecimento, cai num alimentar o bolso das outras pessoas para que elas vendam a ideia do sucesso delas. E não tem problema o sucesso do cara ser o carro e a casa, tá? Não tô criticando isso. Você pode, inclusive, buscar isso. Exatamente. Ok. A questão é saber se é o que você quer. A questão é saber se é o que você quer. Eu trabalho no mercado imobiliário, um dos mercados mais lucrativos do Brasil, economicamente, mas historicamente um dos menos formativos. Sim. E eu, professor que caiu no mercado imobiliário, eu vejo uma oportunidade gigantesca pra mim. Então eu podia ser um cara que falava, não, eu quero fazer 7 milhões por mês. Mas eu não tenho isso. Sucesso pra mim, no fim do dia, assim, eu conseguir fazer minhas viagens que eu curto, eu ter as coisas que eu tenho, eu não passar necessidade, eu ter liberdade financeira, eu poder vir aqui gravar um podcast contigo, deixar minha ideia pra você que tá em casa. Sucesso pra mim tá muito mais ligado a uma liberdade de ser eu mesmo, dentro da condição de estar confortável e não passar perrengue. Sim. Porque eu já tive no perrengue e eu já tive vivendo legal. Sim. Eu te garanto que é melhor viver legal. Se você não for, se o teu sucesso não for, sei lá, caridade. E você quer abrir mão de todos os seus bens. Sim. Que é um outro prisma. É. Então, acho que a gente vive uma ideia de sucesso muito mecânico, que é mais fácil, sabe? Eu não preciso me conhecer. E aí, cara, depois que eu entendi quem eu era de fato, e esse autoconhecimento como pessoa e como empreendedor me veio, eu consigo bater papo com tudo que é tipo de gente. E aprender com tudo que é tipo de gente. No backstage tinha um cara que é xamã aqui. Sim. Jamais há 10 anos de vida que eu conversaria com um xamã, porque eu tinha um monte de preconceito. Meu xamã vai macumbar eu, né? Nada a ver, sabe? Cara, a gente viveu muito, muito próximo, assim, muitas coisas, até dessas coisas da religião. E não é só religião, mas tem várias coisas que querem padronizar a gente, assim. E forçar, talvez, a gente a não pensar. Então, a questão muitas vezes, do processo da escola, você tem que fazer assim. Muitas vezes, em muitas escolas, a grande maioria do processo, já até tive conversas aqui nesse podcast sobre isso, você é polarizado. Não, você não tem que pensar, você tem que responder isso. Perfeito. A prova é assim. Eu não faço autoescola pra dirigir, eu faço pra passar na prova, né? Pra passar na prova. Então, você treinado é o quê? Alguém falando pra você o que você tem que fazer. E você cresce muitas vezes nisso. E eu não vejo nem que às vezes nem maldade, mas a pessoa, tipo, na própria questão lá do sucesso é o carrão. Às vezes tem um vazio dentro, a pessoa fala assim, pô, se eu tivesse esse carrão, eu ia ser feliz. Perfeito, preenchia. E aí, tipo, ele acha que é assim, muitas vezes nunca consegue, porque ele acha que o sucesso tá lá na conquista daquilo. Então, muitas vezes ele nunca consegue ter a felicidade, porque ele tá sempre buscando fora. Ou, quando consegue o que ele queria, que era o carrão, que era a casona, se depara e fala assim, nossa, mas não supriu o que eu queria. E aí vem o processo todo alguns vão para o autoconhecimento, outros realmente entram num processo depressivo. Quantas pessoas a gente vê, pessoas de sucesso, que todas as semanas a gente vê alguém que tá num processo, e não tem nada a ver, como você falou, a gente vê pelos religiosos, então não tem a ver com isso. Então a gente vê religiosos, grandes pessoas de sucesso no meio artístico, por exemplo, e estão passando por uma crise de ansiedade, por uma depressão, por um burnout, exatamente porque a gente fica imerso e acaba indo no automático. Como você falou um pouco ali de essa coisa do estado de presença, não sabia nem respirar, e a gente não tem essa percepção. E aí nunca tá presente, né? Nunca tá presente, então eu tô sempre lá fora. E disse muito, né? Fala-se muito hoje que a ansiedade tem muito a ver com essa coisa do o que vai acontecer, do excesso de futuro ali, muito da depressão também, aquela coisa daquele olhar sempre de não aceitação pelas coisas que aconteceram no passado, que eu sinto falta do passado, e aí você tá sempre no passado ou no futuro e nunca está no presente, buscando coisas que você também vai lá na internet e você quer o quê? Respostas. Eu quero a fórmula mágica do sucesso, que o cara chega e me diz, o sucesso é isso, então eu vou seguir isso. Faça. E a gente não assume a responsabilidade. Então esse processo de autoconhecimento, ele passa muito, ao meu ver, como eu falava assim, da questão de, primeiro passo, tomada de consciência. Chegou no momento, cara, tudo ferrou, tal. Tá ruim, eu tomei consciência que tá ruim, eu não sei muitas vezes o que é, mas eu sei que tá ruim, eu preciso olhar pra isso e trazer luz pra essa situação, que é o que acontece muitas vezes na terapia. Você vai lá, como você trouxe, foi um processo, um período ali, você teve toda esse olhar, foi fazer terapia, e não foi de um primeiro momento que a coisa mudou. E essa questão da presença, tia, acho que isso é tão forte que eu vou até jogar uma carta aqui meio mandinar. Fazer uma provocação assim, jogar uma carta pra ver se eu acerto, ó. Eu aposto...
Cara, se eu tivesse que apostar 100% das minhas fichas, eu apostaria 99% das minhas fichas que tem alguém ouvindo esse podcast nesse momento, que tá em casa e tá fazendo outras 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você, irmão, que está em casa... Eu senti aqui... cozinhando e ouvindo esse podcast, porque a gente se acostumou a não estar presente, cara. A coisa mais básica, que é a gente estar realmente com os 2 pés no chão, com o meu tronco ali presente, prestando atenção no que você está falando, a gente desacostumou a isso. Então, enquanto você está falando, normalmente eu poderia estar aqui, né? Tá. Tá. E eu não tô presente. Por quê? Porque eu tô com o Thiago, mas eu tô no timeline do Instagram. E aí eu nem tô tanto com o Thiago, assim. Eu também nem tô tanto na timeline do Instagram. Então, a tecnologia que distancia quem tá longe e aproxima quem tá longe e distancia quem tá perto, né? Então, nesse formato digital, isso é muito forte. Tem gente que tá ouvindo podcast, tá, sei lá, podcast na TV da sala e fazendo outras 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí, temo te avisar, mas você não tá fazendo nada bem, tá? Nem o conteúdo aqui você tá absorvendo 100% e... talvez você queime a camisa ou o feijão que você tá fazendo aí. Mas essa questão do mundo de 2023 tirar a gente do eixo na questão da presença é muito forte. E se a gente não souber parar, tanto na vida quanto nos negócios, para colocar os 2 pés no chão e manter ali um foco de presença, como tá minha respiração, os meus gestos, o meu olhar, eu realmente tô nessa reunião que eu realmente tô nesse projeto que eu tô fazendo as coisas todas atropeladas. Esses dias eu tava num grupo, a menina falando que ela quase nunca almoça. Eu falei, como que você quase nunca almoça? Não, eu quase nunca almoço porque a minha vida é muito corrida, então no trabalho quase nunca dá tempo de almoçar. E ela falando, eu pensando, essa mulher tá no trabalho errado. Ela só não sabe ainda. Não percebeu. Mas ela tá no lugar errado, né? Porque não faz sentido. Como que eu trabalho 9, 10 horas por dia e essa frase eu não tenho tempo de almoçar, ela é incabível. É você que não sabe se organizar, ou você tem um estado ali de trabalho que a Princesa Isabel não chegou ainda. Você tá da escravatura, sendo forçado a trabalhar e pausar, sei lá, 5 minutos para um almoço na mesa. Isso é inumano, cara. Mas esse estado de presença é muito difícil pra gente hoje. Quanto pior eu for nessa questão humana, eu posso garantir que pior eu sou na questão profissional. Porque não existe distinção entre vida As pessoas pessoal e profissional. Eu sou só, como que eu vou ter 2 vidas? A minha vida pessoal eu deixo em casa. O meu trabalho, cara, não existe. É um cérebro. Meu coração é pra família, isso aqui é negócio, isso não existe. E com uma pessoa, né, como as pessoas normalizam isso. Até bonito, a pessoa às vezes fala com orgulho. De falar assim, nossa, eu não tenho nem tempo de almoçar, eu sou um workaholic. Não, toma um Rivotril aqui e resolve, é glamour. Cara, já dei muito treinamento pra galera de mercado financeiro, assim, e rola muito essa pegada de... É normal tomar Rivotril. Sim, não, tipo, é vanglória, né? É vanglória, você não tomar, você não sobrevive e tal. É normal, isso daí a gente toma pra dormir, é tranquilinho e tal. As pessoas normalizam essa questão de você ter que tomar um remédio e acha legal. Perfeito. Tipo, você... Por quê? Falta do estado de presença, do olhar pra dentro, né? De você parar um momento, tomar consciência, como você falou. Aprender a respirar. Um grande desafio. Como a gente podia imaginar, sei lá, quando o moleque, você ia chegar em 2023 e falar, cara, eu preciso parar e aprender a respirar. Fazer curso de respiração. Fazer curso de respiração. Tem que fazer. E o quanto isso... faz diferença, inclusive a neurociência já comprova mudanças do cérebro através da meditação. Então o cérebro muda fisicamente, cara, né? As amígdalas, né, que são a área do sistema límbico ali, do emocional, elas sofrem depois de um tempo, de um processo ali que você tem de uma meditação constante, ela tende a diminuir e áreas do córtex pré-frontal, mais responsáveis pela questão do raciocínio lógico, do planejamento, dessa modulação emocional, aumentam. Incrível. Não, e a gente vai aprendendo a ser gota d'água no meio do caos, né? Porque você tava falando, eu lembrei, a gente tá em março, finzinho de março, estamos gravando aqui. Eu faço um evento com a imobiliária que eu atuo, que é a Carisma, na Zona Norte de São Paulo, e a gente faz um evento de uma transmissão ao vivo de 7, 8 horas no dia. E eu sou mestre de cerimônias desse evento.
E é mentalmente muito cansativo pra mim, mas eu amo fazer. Então, putz, sei lá, 3 câmeras aqui e tal, e vai ao vivo e volta, meio Luciano Huck, sabe? Antes do churrasco. E aí, eu lembro que na última edição, que a gente tava todo vapor, assim, por um formato novo e tal, todo mundo muito empolgado antes de começar, acelerado, tal. E aí eu começava a chamada, entrava no ar, eu fazia a primeira chamada, fazia uma interação com o público e vinha a primeira palestra. Antes de começar, tinha uma cadeira, tipo essa, eu sentei, todo mundo conversando, mó doideira, eu sentei e meditei por 5 minutinhos. Fechei o olho ali e tal, e tudo além, né? E não é porque eu queria fugir do ambiente, as pessoas às vezes entendem errado. A meditação é sobre estar realmente ali. Então eu precisava estar inteiro para um evento que ia me consumir mentalmente o dia inteiro. Então eu precisava estar inteiro, eu precisava estar 100% ali. E aí por 5 minutinhos eu vi que faltava 5 minutos para começar. Bom, vamos lá, sentei um pouquinho, meditei e tal, e gota d'água no meio do caos, porque tá tudo acontecendo e você consegue lembrar que mesmo no meio de tudo, eu ainda sou senhor de mim mesmo. Então eu consigo parar, voltar para minha respiração, voltar para o meu eixo, falar, não, o que eu tenho que fazer? E isso me ajuda muito antes de reunião. Então, alguma palestra que eu vou dar, alguma consultoria, alguma coisa mais que seja nervos à flor da pele, uma negociação difícil, isso ajuda muito, assim, 5 minutos de presença. Eu tenho uma reunião às 3, eu vou chegar às 5 para as 3 e eu vou meditar no carro. Sim. Eu vou ter um pouquinho de presença ali, eu vou... a caminho daqui, por exemplo, eu não usava mais celular. Então, notificação, WhatsApp, rede social, pode esperar. Eu preciso estar presente, eu preciso focar na entrega. Eu preciso entender o que eu vou fazer naquele momento para que eu faça com intencionalidade. Então, hoje a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? São 25 abas do Google Chrome abertas e a gente está tentando lidar com elas ali. O desafio é fechar abas e no fim do dia você abriu mais 5. Então, acho que um grande desafio da nossa era é estar presente, tanto no pessoal quanto nos negócios, e saber que a gente é um só e só existe uma vida. Então, não tem como você ser um cara nos negócios, ser um cara na sua vida pessoal. Isso é ter vida dupla, né? Você tem dupla personalidade ou você tem 2 famílias, não tem como. Sim. É possível a gente ser um só, integrado em corpo, mente, emocional, campo profissional, e uma coisa, inevitavelmente, uma coisa vai bater na outra ali, vai inferir na outra. As pessoas costumam achar que o empreendedor é um super-herói e tal, né? Que tem uma casca, mas todo herói tem um vilão. Todo mundo precisa de um antagonista, de uma história que você combate, de uma causa que você ataca. Mas eu gosto muito do Flávio Augusto, um empreendedor bastante referência assim, no cenário brasileiro, e é fundador da WhatsApp também. Para mim, como professor, admiro bastante o segmento. Ele fala que o empreendedor é como... todo mundo ao redor dele, tem uma imagem muito legal, assim, é todo mundo ao redor dele e ele se sentindo incrível, né? Sim. Ele tal, todo mundo, esse cara é incrível, esse cara é um herói, mas por dentro ele tá em posição fetal, assim, com medo, sabe? Desesperado, porque... E você é a mesma pessoa, essa mesma pessoa que tá com medo por dentro, mas vai lá e encara as situações diárias e as pessoas te enxergam como alguém super forte e tal, e às vezes tudo bem quebrar essa imagem, sabe? Tudo bem ter as suas fragilidades, tudo bem ter ali o seu calcanhar de Aquiles, tudo bem você ter a sua humanidade, porque você tem e o outro tem, não é algo que... A rede social só nos mostra o belo, só nos mostra as viagens, só nos mostra, ninguém tem celulite, ninguém é infeliz, né? Ninguém mostra uma banha e tal. E aí, quando você vai pra vida real, não existe Photoshop na vida real, não existe edição, né? Não existe CapCut na vida real, não existe Reels. Então, a gente tem que ter muita ciência disso para não projetar uma vida que não é nossa, para não projetar uma vida que é do outro e me venderam essa vida falsa aí que, humanamente, de verdade, eu jamais, nos meus 34 anos, se eu seguir... Meu cunhado é fisiculturista. Se eu seguir 50 fisiculturistas, cara, com 34 anos, no estado de vida que eu, Rafael, tenho, e o tanto que eu odeio academia, eu não consigo chegar no nível dos caras. Então, eu vou comprar a vida falsa pra mim, se eu me espelhar nisso, né? Você tem que estar dentro das suas realidades e se conhecendo, sobretudo, pra alcançar essa integridade como ser humano mesmo e conseguir ser você. Nada melhor do que ser você. Cara, essa questão dessa imagem do empreendedor, acho que é muito forte. E eu gosto muito da Brené Brown, que ela tem aquele livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Tem até algumas palestras, até indico no YouTube, tem TED dela, O Poder da Vulnerabilidade, que é uma cientista que ela foi estudar a fundo as nossas vulnerabilidades e o poder que a gente ganha quando a gente se aceita. Quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade e deixa de querer esconder.
Quando você entende que você tem sim fraquezas, que você sim tem dores, e trabalhar muito essa autoempatia, porque muitas vezes a gente tem facilidade de olhar pro outro e entender a dor do outro, mas com a gente tá no chicote, assim, nossa, mas como que eu não consigo fazer isso? Sim. Como que eu não? E se cobrando. E tem até uma passagem, eu gosto muito de olhar as questões por vários vieses, né? Então eu acredito que o mesmo viés religioso, ele também traz muito conhecimento pra gente. Tem aquela passagem da Bíblia, não sou um grande especialista, mas que Paulo fala, né? Quando sou fraco é que sou forte. E pra mim linka muito com essa questão da Brené, que quando você reconhece que você, e acolhe que você pode ter fraquezas, que você não é o super-homem. Acho que foi muito um pouco do processo que você passou também nesse autoconhecimento, de falar assim, cara, eu quebrei emocionalmente. E nesses esses estágios, né, do processo de desenvolvimento terapêutico ali que a gente vai vivendo, de se desenvolver. Tava falando, né, tem o teu processo de tomada de consciência, tem o processo de, pô, agora eu entendi, cara, eu preciso mudar isso e isso, tal. Aí tem o processo de aceitação. Porque, cara, essas coisas aconteceram. O que passou não tem como mudar. É lidar, encarar a realidade de frente. Eu tô numa situação agora que complicou meu relacionamento, complicou meu trabalho, complicou... E aí? Aconteceu. O que aconteceu eu não posso mais mudar. O que eu posso aprender com isso? Como que eu posso fazer diferente? Que aí vem a terceira etapa, que é da autorresponsabilidade. Que é muito do que você trouxe. Que olha, cara, o problema não foi a minha esposa, o problema não foi meu trabalho. A questão é eu tenho responsabilidade sobre essas escolhas que eu tomei. Perfeito. E o que eu preciso fazer de diferente? O que eu posso aprender? E aí que vem, acho que um dos grandes marcos de um processo de desenvolvimento, que é a ressignificação. Olhar para aquilo e dar um significado diferente, dar um significado de aprendizado. Pô, ser grato pelo que eu vivi. O que eu vivi me fez tornar, que é o que você trazia aqui agora. Tudo que você passou fez com que você se tornasse quem você é hoje. E parece meio bonitinho falar, né? Ai, tudo que eu passei... Não é dolorido, é sofrido. Porém, quando você consegue ter um olhar de leveza, de aceitação, de que eu não sou super-homem, eu caí, eu sofri, e ainda vou passar por muito. Mas quando você consegue olhar com esse olhar de um autocuidado e uma autoempatia, a Brené fala muito sobre isso, né? Sobre essa autoempatia, você se torna mais fraco, por quê? Se você não tem esconder nada, o pior que alguém pode trazer de você já conhece, você já expôs, sim, eu tenho essa dificuldade. Sabe aquela coisa, o bullying, né? Quando a galera vai, tipo, que é hoje que pega muito, assim, nas escolas, e é ruim, mas pode ver, geralmente, quando a gente era moleque, que alguém vinha zoar e você dava risada, assim, não pegou. Tipo, a galera meio que... não cola, né? Não vai pra frente. Tipo, ele gostou, não. O apelido tem que ser ruim, ele não tem que gostar. E aí quando você ficava pé da vida, ponto. Pegava. Aí que o apelido pegava. Acho que essa cascate da armadura do super-homem, olha que louco, né? Uma TED Speaker, uma passagem de escritura sagrada, uma infância no bullying, um ex-depressivo, uma terapia cognitiva... E um livro que eu tava lendo ontem sobre estoicismo, que eu tô estudando bastante estoicismo agora, que é uma linha de filosofia, tanto grega quanto romana, que vai trazer muito o valor da vida, né? O valor do agora, da importância. Tem muito a ver com a trajetória que eu venho fazendo de autoconhecimento e até de espiritualidade mesmo. Eu sou devoto de São Francisco de Assis, então a simplicidade para mim é muito importante. E o estoicismo prega muito essa questão do viver de acordo com a natureza, você entender que a vida ela é pro progresso, entender que muitas coisas não adianta você se apegar porque não vai dar certo. E aí bate lá na filosofia budista. Então olha que louco, o TED Speaker, o bullying, o ex-depressivo, a terapia cognitiva, tá todo... O Paulo lá na Sagrada Escritura, tá todo mundo falando de gente. Tá todo mundo falando de ser humano. A gente acha, às vezes, que, nossa, as religiões, né? Buda, Jesus, os apóstolos, parece que eles são maculados, assim. E que eles são, né, inalcançáveis. Mas a Bíblia, não sei se você sabe, foi escrita por mãos humanas. É um escritor, né? É, claro, inspirado, né? Tem uma mística, mas é uma mão humana. Então, eu depois que eu entendi que essa mesma casca, essa mesma armadura que me fortalece, ela também me restringe, eu entendi que eu preciso usar ela só de vez em quando. Não é tempo de usar armadura toda hora. Sim. Eu só preciso usar ela quando eu sei que vai vir um tiro que eu não posso tomar. Ou com pessoas nas quais eu não confio.
E eu não posso me abrir ali pra essas pessoas. Então, nem pra todo mundo você vai contar a tua história. Nem pra todo mundo você vai abrir tuas fragilidades. Nem pra todo mundo você vai abrir tua intimidade. O famoso não jogar pérolas aos porcos, Exatamente. Né? Então, essa questão da gente entender que, poxa, é a Sagrada Escritura, é um cara lá na Indonésia, é um outro na China, é sabedoria, eu batendo um papo ali com um xamanista no backstage, é uma sabedoria indígena. É gente, sabe? É ser humano, é gente composta de pele e osso, de coração, de mente. O ser humano que você tem no Brasil, ele enfrenta internamente, tá? Tirando toda a questão social, histórica ao redor dele, o cara que tá no Brasil e o cara que tá nos Alpes suíços, internamente ele enfrenta as mesmas coisas. Sim. Mas os Alpes suíços, ele tá bem de vida. O que é tá bem de vida, cara? Porque ele tem uma conta bancária mais gorda, esse cara pode ser extremamente feliz na pobreza. Tem morador de rua que é mais feliz que milionário, cara. Sim, isso... Então, é muito louco a gente pensar que o ser humano, no fim, ele é um só. E as complexidades que a gente tem, por isso que é legal você se abrir. Por isso que é legal você largar essa casca e entender que você consegue dialogar com todo ser humano, e não é porque você vai dialogar com todo ser humano que você tem que concordar com ele. Eu posso discordar, Voltaire falava isso, né? Eu posso discordar até o último grau de você. Mas eu vou defender que você possa dizer o que você pode dizer, contanto que não agrida ninguém. Eu posso discordar de você, sem a gente sair no soco. Sim. Né? A gente aprendeu que não, discordou sai do grupo Hoje de WhatsApp e acabou a vida. Cara, a gente não pode sentar e entender. Eu não preciso concordar, mas eu posso buscar entender. Porque o seu ponto de vista pode ser enriquecedor. Então a gente tem, talvez uma das coisas que acaba... atrapalhando todo esse processo, parece que a gente busca um controle. Eu tenho que controlar as coisas. Não, eu tenho que controlar a sua vontade, seu desejo e tal. E esse processo de autoconhecimento, acho que ele passa muito pra gente perceber que a gente controla quase nada nessa vida. Perfeito. Quando você começa a aceitar isso, a coisa fica um pouco mais leve, né? Por exemplo, agora mesmo a TV começou a piscar aqui umas coisas e Eu tal, nem vi. e a gente não tem esse controle. Aconteceu, natural, a gente tá gravando, e às vezes aconteceu. E ai, já pensou se você fica, ai meu Deus, mas o podcast, Sim. mas como a TV? Então, cara, aconteceu, eu não posso mudar o passado. O que eu posso olhar? A gente pode olhar talvez o que aconteceu, para que não aconteça mais, mas de uma forma leve, de aprendizado. E essa coisa desses olhares diferentes, de posições diferentes talvez, mas que levam para uma mesma visão, é muito louco. Porque eu procuro olhar sempre onde que as coisas se encontram, onde que elas convergem. Então, a religião X, a religião Y, com a filosofia, onde que elas convergem? Tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu gosto muito, que ele fala que Jesus foi tão humano que foi divino. Cara, isso é fantástico, irado. É irado, porque você realmente olhar a humanidade, o cara, né, pelo olhar religioso, podia chegar aqui, né, botar fogo em tudo, enfim, fazer o que quisesse, voar, enfim, segundo o olhar religioso, mas através desse olhar foi uma escolha, foi uma de ser humano, então foi tão humano na profundidade que conseguiu ser realmente divino. E o quanto muitas vezes a gente quer o extraordinário, ou tal, e que a felicidade pode estar muito mais na simplicidade, como você trouxe. Você já teve a oportunidade, eu também, de fazer trabalhos às vezes com morador de rua, de ter esse contato, de sentar e trocar uma ideia, e quando você tem esse momento de parar e sentar sem essa casa de, eu vou ajudar, eu sou mais, eu vou... Não, mas olhar pro ser humano ali, quantas vezes você passa e fala assim, nossa, cara, como eu sou... desculpa a palavra, mas como eu sou um bosta. Às vezes pessoas que passaram por situações ali, você encontra, vira e mexe, você encontra pessoas que já tiveram empresa, que já tiveram família, e às vezes estão naquela situação por coisas que passaram, e a gente às vezes, eu nunca cairia nessa, cara. Sim. A vida dá umas a galera rasteiras. que tá por opção, né? Eu lembro que uma vez eu fui participar de uma entrega de marmitas pra morador de rua, que você tem muita gente que vai nessas entregas pra massagear um pouco a alma, né? Tipo, ai meu, eu tô tão ruim, preciso fazer uma caridade. Aí a pessoa vai lá, entrega a marmita e acha que, sei lá, né? Comprou um perdão, sei lá qual é que é. Mas são algumas missões muito bonitas, tem algumas ONGs muito legais que você consegue acompanhar pra realmente fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E se você for sem a sua casca, você entende que você tem muito a aprender com o bate-papo da outra pessoa. Não porque ela é morador de rua e tem menos do que você num olhar... a gente sempre olha para um olhar financeiro, material, né? Para um olhar material. Mas porque existe um ser humano ali que tem uma perspectiva de mundo completamente diferente da tua.
Assim como existe no teu vizinho que tem outra religião, assim como existe no cara que tem outra opinião política, até no palmeirense que não gosta do corintiano, né? São perspectivas de vida muito diferentes. Então, eu gosto de conversar com pessoas que têm perspectivas diferentes, porque toda vez que meu pai voltava numa viagem, meu pai, eu falo que ele foi muito ausente na minha infância, né? Mas ele era ausente no físico, no emocional meu pai era muito presente. Meu pai é o cara mais sábio que eu conheço, e ele estudou até a 5ª série. E ele era viciado nas enciclopédias Barça que ele vendia. Então, quando meu pai voltava de viagem, eu lembro que ele sentava comigo e ele contava as histórias daquele lugar. E o storytelling, né, a contação de histórias, ela é hoje uma técnica de grandes líderes. Sim. E ela é vendável. Tem gente vendendo o curso de storytelling, é uma ciência muito legal. E eu aprendi storytelling com meu pai. Então ele sentava e contava as histórias. Olha, eu fui na Fórmula 1, trabalhei na Fórmula 1. Nossa, foi assim, 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 assado. Olha, eu passei hoje por uma cidade que chama Maranhão. Ah, o que é Maranhão? Aí ele ia, pô, Maranhão é assim, assim, assado. Olha, filho, hoje eu sobrevoei a Grécia. Meu pai foi pro Irã uma época, em época de guerra. Caraca. Ficou trabalhando lá. Então, assim, história pra caramba, pra contar com todo tipo de gente. E qualquer pessoa que senta com meu pai fala, nossa, teu pai, o que ele fez na faculdade? Eu falo, meu pai não fez nem o 2º grau, cara, você não tá entendendo, assim. Ele não chegou nem na 8ª série. E é um cara super culto, é um cara que você consegue conversar sobre qualquer coisa. Agora, se você conversar sobre emoção, você tá ferrado. É um cara iletrado na emoção. Então, todo mundo tem alguma coisa. Ninguém é tão grande que não tem nada a aprender, nem a ensinar. Nem tão pequeno, me enrolei todo, né? Você me ajuda aí depois, hein, editora? Ninguém é tão grande que não tem nada a aprender e nem tão pequeno que não tem nada a ensinar, Sim. Né? Então, eu acho que a gente sempre tem alguma coisa a absorver com o outro, com a história de vida do outro, mas você precisa estar presente, você precisa estar com os 2 pezinhos no chão e deixar um pouquinho o seu celular de lado, porque você está tendo informação pra caramba na telinha, mas o conhecimento, de fato, a sabedoria, a gente está deixando de lado, a gente está desaprendendo. Eu passo, às vezes, nas empresas que eu vou hoje, e apesar dos 34 anos, eu sempre tive cara de moleque. Minha barba não cresce. Então, eu sempre tive cara de moleque, né? Galeguinho e tal. E aí eu passo, às vezes, numa empresa e tem uma galera, sei lá, 20, 30, 40 anos de ramo comercial, os caras olham pra mim e falam, esse moleque aí não ensina bosta nenhuma, né? Tá, puta, trouxeram esse moleque aí pra falar, não sei o quê. E eu aceito isso numa boa, cara. Sim. Porque se eu fosse me importar com algo... Primeiro, é verdade. Talvez eu não tenha realmente nada pra adicionar pra aquele cara que tem 40 anos de estrada. Se ele não quiser, tenho menos ainda. Mas talvez não seja. Talvez seja mentira. Talvez eu tenha algo pra adicionar. Então eu tenho 2 escolhas. Se for verdade, eu não preciso me importar, porque é verdade. E se for mentira, eu não preciso me importar, porque não é verdade. Então, não deveria me incomodar, mas o nosso humano, ele pega. Então, sempre tem algo pra você aprender com alguém, sempre tem algo pra você ensinar pra alguém, e acho que a magia da vida é essa troca, onde a gente vai, Graciliano, não sei se é Graciliano ou Guimarães, que dizia que a vida é um rasgar-se e remendar-se. Então você rasga, dá uma partezinha pra alguém, se remenda. Ah, me rasgo comigo mesmo, me remendo. Ah, me rasgo, deixo um pouco da minha história com o Thiago, pego um pouco da dele, remendo aqui em mim. É um rasgar-se e remendar-se. E essa dança desse rasgar e remendar-se vai se tornando o que a gente chama de vida. E a gente vai aprendendo, crescendo, ensinando, aprendendo consigo, errando consigo, aprendendo com o outro, errando com o outro. Não existe fórmula pra vida, né? Eu, como professor, digo que a maior magia do meu trabalho é estar sempre aprendendo algo novo, né? Ensinar tem tudo a ver sobre aprender. Então, quando eu entro numa sala de aula, eu tô ali pra ensinar e aprender ao mesmo tempo. Eu acho isso muito rico, assim. A minha posição é de ter alma de aprendiz e tá ali sempre. O que eu posso aprender com isso, sabe? O que eu posso sempre absorver? Falar, acho que a gente que entra nessa área da educação, um dos grandes, talvez, pressupostos ali, pra se tornar um educador, um professor, tem muito a ver com essa paixão por aprender. Porque é exatamente isso. Eu me sinto muito um facilitador. Então, quando eu tô diante de uma turma, eu não consigo me olhar como, eu sou o dono do conhecimento. E eu gosto muito do Paulo Freire, nessa linha dessa visão, que ele fala muito da construção, né? Que ele era contra a educação bancária, Sim. que é tipo, eu vou lá e deposito, né? O Rafa não tem nada, eu faço um depósito de conhecimento. Não, cara, como que eu consigo construir? E aí até Sócrates, né? Vem a coisa da maiêutica socrática, de quando eu faço uma pergunta e sai uma resposta de você, como se você buscasse um nascimento, né? Maiêutica vem de parteira em grego. Então ele falava do nascimento. Então eu me sinto num processo de educação, numa aula, num treinamento, exatamente nisso, que a gente vai pegando um pouquinho ali, pegando um pouquinho aqui, ou depois, e a gente vai criando, é uma construção o processo de
de educação, quando a gente tá numa palestra, não tem... lógico que em alguns momentos você acaba trazendo mais, falando mais, às vezes tá numa palestra de 2.000 pessoas, nem sempre você consegue dar voz a todos, mas quando você faz uma pergunta para que levantem a mão, quem aqui gosta disso, você já tá criando uma interação e uma construção, conhecendo o seu público. Então eu vejo muito que a vida acontece nas interações. E acho que um dos grandes desafios hoje, e até com relação a essa inteligência emocional, esses desafios emocionais que a gente vive, estão porque, como você trouxe da tecnologia, ela está cada vez mais aproximando quem está longe, mas de forma fria, às vezes, e afastando quem está perto, porque eu tô aqui, mas eu tô no celular, e vendo coisas ali, vídeos e coisas que me geram uma excitação ali por estar vendo, mas nunca profundidade. De sentar e simplesmente ouvir o outro, como você falou, de às vezes que seja um morador de rua, que seja um monge, que seja um diretor, enfim, mas você está presente ouvindo e nessa abertura de, o que eu posso aprender? Sim, hoje tem até algumas veias surgindo na própria rede social de desplugar, de fazer o caminho inverso, né? Sim. Porque o ser humano, ele é isso, ele parte, reparte e parte de novo. Então, a gente lutou para ter uma automação de máquinas lá na Revolução Industrial para que a gente pudesse ter alguns processos mais fáceis. Aí a gente lutou para ter informação e a gente lutou para chegar na Lua e hoje esse negocinho tem a mesma capacidade de processamento de dados que o foguete que levou o homem à Lua, o primeiro foguete. Sim. E tá no meu bolso, olha que louco. Então, na mão de todo mundo. Na mão de todo mundo. Então a gente lutou por isso e agora a gente, como cachorro que pegou o próprio rabo, não sabe o que fazer. Tá, o que eu faço com toda essa informação? Não cabe aqui dentro. Então, tem surgido alguns movimentos de desplugar. Então, alguns critérios, né, alguns vocabulários que a gente vem ouvindo por aí. Jejum de dopamina, desligar algumas horas do celular. Eu faço, às vezes, no meu Instagram, quem não segue, vai lá, é @racaal, RACAAL. Eu faço alguns desafios de jejum de dopamina, às vezes. Tipo, domingão, vamos desplugar? Vamos ficar 6 horas sem celular? Vamos ficar 12 horas, vamos ficar 24 horas sem celular? Tem mentorado meu que quer morrer, às vezes. Esse cara, não consigo. Né? Mas é um desplugar, por quê? Pra voltar realmente a essa origem da gente sentir a presença, da gente estar presente e lembrar que a gente vive sem isso. A gente colocou na cabeça que celular é a máxima, eu durmo com ele do lado, eu acordo com ele do lado, mas a gente consegue viver sem aquilo. E uma outra máxima que tem surgido muito nos movimentos de inovação e de autoconhecimento é que o futuro é ancestral. Então, como o ser humano construiu tanto a ponto de ter hoje as inteligências artificiais, a ter os robôs, a ter a mecanização, a ter a tecnologia trabalhando a favor dele, uma hora ele vai se empanturrar disso e não vai saber o que fazer com tudo isso. Então, o futuro provavelmente venha nessa busca pela ancestralidade, por voltar às origens, né? Por voltar a colocar o pé no chão, por voltar a ir para a natureza, para voltar a ter coisas mais rústicas. A gente vê já alguns movimentos hoje, sim, né? E a própria, né, ciência traz o quanto o ter contato com a terra, com a natureza em si, né? O pé no chão, descalço ali na natureza, o contato com a água do mar, por exemplo, o quanto isso altera a nossa bioquímica cerebral do corpo ali, ajudando com relação à ansiedade, com relação ao estresse, coisas que, tipo, quando a gente pensar, eu preciso ter o pé no chão, eu preciso, o famoso abraçar a árvore. E a própria expressão pé no chão, né? Não, vamos ter mais pé no chão. Mas o que é o pé no chão? Não, cara, o pé no chão é simplesmente você se conectar com a natureza, esse desplugar, esse que volta tudo no quê? Tá presente. Porque quando você tá no celular, você não tá presente aqui. Você tá presente no carrão que o outro tá mostrando, na dancinha, você tá vendo coisas aleatórias que foram filmadas, sei lá quanto tempo, enfim, você tá viajando e por várias coisas no feed, porque é tudo rápido, né? Então, tipo... Tudo líquido. Tudo líquido. Pau, mais. E quanto é desafiador, às vezes, quando a gente faz isso, né? Vou ficar algumas horas sem celular. Quando você vê se já tá indo pegar, você fala, opa, consciência, porque... É automático, né, cara? Então, e aí, Rafa, pra gente aí até parte final, que se deixar a gente ficar falando aqui, eu acho que... Não, uma doideira, né? Vamos bater um papo sobre empreendedorismo, história e tal, a gente tá falando de pé na terra, respiração... E é o que você trouxe, cara. Quando você tava falando até dessa questão do ser humano, que não tem jeito. O ser humano, se você olhar pra você melhor, você se tornar uma pessoa melhor, você se torna um profissional melhor. Uma coisa não... Me vem muito analogia o carro do cara que trabalha com Uber. Cara, ele trabalha com Uber, mas ele usa o carro dele pra ir no mercado, pra levar a família no médico, pra fazer as coisas, pra viajar. Então, se esse carro
tiver ruim, se ele não cuidar do carro, se ele não usar um bom combustível, se ele não fizer a manutenção, vai dar problema no trabalho e vai dar problema pra casa. Eu vejo muito que o nosso corpo, as nossas emoções é exatamente isso. Se você não cuida, não tem autoconhecimento, não tem um cuidado, o problema pode aparecer quando você estiver trabalhando ou quando você estiver em casa. Então o cara tá às vezes ele tá com o passageiro, o carro quebra. Ou pode quebrar numa viagem, na vida pessoal dele. Mas é a máquina que ele utiliza. Perfeito. Então, pra mim, veio muito essa analogia, assim, cara. Se a gente não olhar pra gente, como você trouxe muito bem, quando você se autoconhece, você busca esse desenvolvimento, esse conhecimento, e em buscar estar presente, e isso vai fazer com que você se torne um líder melhor, que você se torne um profissional melhor, né? E até pra gente ir caminhando, assim, como eu tava falando, eu queria que você, cara... a gente falou até do empreendedorismo, mas tem tudo a ver com isso, né? Então, diante o Rafael, um cara super jovem, mas que já passou por tanta coisa, de empreender, ter sucesso no empreendedorismo. Aí tem até aquela ferramenta do coach, né? O pessoal utiliza muito a roda da vida. Roda da vida, show. Você coloca lá notas, então é uma roda mesmo, um gráfico de pizza, que você coloca as áreas da vida lá, então a profissional, família, saúde, e você dá notas. E algo que ficava muito claro também, uma vez que eu fiz um curso de coach, que ele falava, cara, se uma dessas áreas tá muito ruim, ela tende a influenciar nas outras. Pensa numa roda mesmo, como se fosse uma roda de uma carroça. Impacta, inevitável. Se você tem uma parte ali que tá abaixo, toda vez aquilo lá vai bater quando ela estiver rodando, e você tende ao quê? Aí quebrando as áreas que estão mais altas. Então, o trabalho... Então, eu não cuido da saúde, uma hora essa saúde vai impactar no meu trabalho. Eu não cuido no meu profissional, uma hora isso vai interferir na minha família, vai faltar dinheiro, eu vou perder o emprego e tal. Então, todas as áreas ali estão muito relacionadas. Então, um cara que já passou por tudo isso, empreendeu, teve sucesso, quebrou uma área ali e teve que se desenvolver de novo, aprender, e hoje tem encontrado esse caminho de, cara, ajudar outras pessoas, empreender aí até no mercado imobiliário, com pessoas fora do mercado imobiliário. Se você pudesse deixar uma mensagem pra galera que tá assistindo hoje, diante de todo esse aprendizado, falar, cara, né, que mensagem você daria pra essa galera que tá assistindo aí? Acho que tudo tem que ter um começo, meio e fim. Né? Então, a gente falou sobre história, a gente falou sobre desenvolvimento de carreira, a gente falou sobre filosofia, sobre Bíblia, a gente falou sobre templo budista e depressão, né? Tudo tem que ter um começo, meio e fim. Eu acho que falar da minha vida e falar do meu desenvolvimento sem te lembrar que a morte faz parte da vida é vazio. Por quê? Poucas pessoas abordam o tema da morte. Poucas pessoas te lembram que você vai morrer, assim como eu, e que todos os entes queridos à nossa volta também vão. Nossa, o Rafael é um ser humano horrível, tá deixando uma mensagem final de morte, né? É uma mensagem de verdade, porque a gente é muito imaturo em entender as coisas que a gente busca, a vida que a gente vive, as coisas e as pessoas que circulam ao nosso redor, aquilo que a gente ama, se a gente não entende a morte como parte da vida. Então, eu posso considerar que eu morri e nasci de novo lá em 2016, 2017. Então, eu não queria que você vivesse uma vida vazia. Eu não queria que você vivesse uma vida sem sentido. Eu não queria que você vivesse uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, por isso eu te lembro que o seu tempo aqui é finito. Você tem uma vida, um desenvolvimento e você tem um fim, você tem uma morte. Vai chegar esse dia. Nem eu nem você sabemos o horário, nem eu nem você sabemos o dia, nem eu nem você sabemos as circunstâncias. Então, enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver nesse jogo chamado vida, enquanto você estiver nesse rasgar-se e remendar-se, faz o teu melhor. Coloca teu coração, sabe? Vive aquilo que você quer viver ao máximo. Não vive uma vida... eu não tenho medo de viver uma vida curta. Eu podia morrer amanhã e tô feliz. Mas eu tenho muito medo de viver uma vida inútil, uma vida vazia, uma vida que não amou, uma vida que não deixou um legado. Então, o meu recado pra você é que você possa realmente abrir a tua mente aqui no Open Mind e saber que a tua vida é finita. Então, vá lá buscar o melhor que você puder buscar dela. Show de bola, meu irmão. Show de bola. E, cara... Não tem nem o que falar, né? Fantástico, isso é rico demais. Só deixa, você já falou, mas repetindo aí as suas redes sociais, quem quiser te encontrar. Aí... legal. No Instagram é @Racaal. Se você colocar Rafael Alves, você acha, Rafael com F, mas o @ facinho é Racaal, Racaal. E no YouTube é canal do Racaal, para ficar fácil também. No YouTube eu falo um pouco mais densamente sobre empreendedorismo, negócios e vida. E no Instagram eu faço um conteúdo diário de stories, às 12h12, sempre tem um story novo lá. Então tô fazendo
um experimento no Instagram de não gerar conteúdo no feed para não cair na liquidez todo dia, mas eu tenho me comprometido muito a gerar conteúdo todos os dias. Eu deixo conteúdo agendado para 15 dias às vezes, e aí tô dando conteúdo formativo nos stories. Então, @Racal, todo dia às 12h12 tem um conteúdo formativo lá para ti. Show de bola, brigadão. Obrigado, eu que agradeço. Irmão, foi top demais. E você que nos assiste, lembra lá, segue o Rafa, me segue também, Thiago Beltrán, e segue o espaço, @EspaçoMind, que é esse espaço aqui de estúdios, de salas de treinamento, e sempre que possível nos acompanhe nas redes sociais, o Open Mind, que vai sempre buscar abrir a sua mente, te ajudar com conteúdos interessantes, trazendo pessoas aí que podem contribuir com a sua vida. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio.